Eu queria dar mais um recado aqui. Eu não persigo ninguém, longe de mim, de uma igreja tão cheia de coisa bonita, de histórias, nos quais eu hoje estava falando com o irmão e dizendo para ele, olha, a nossa história se confunde dentro da história dessa igreja. Meu pai teve 10 filhos, minha mãe, o que mais ela gostava era de estar na comissão do Círculo de Oração do Alto Pascoal. Entendeu? Eu, pequeno, criança, não queria orar, mas me levava e às vezes eu ficava lá cochilando, dormindo, tá entendendo? Mas ia. E assim foram todos nós, criado, vendo homens de testemunhos, de verdades, de conduta. Qual o motivo que eu tenho para perseguir, para caluniar, para difamar? Eu venho aqui e o que eu tenho falado é a mais pura e simples verdade de alguém que, conhecendo, falamos aqui do padrão do metro, não é verdade? Conhecendo o padrão da minha igreja, da igreja que eu fui ensinado, criado, que cresci nela, que trabalhei nela, a minha humilde e pequena contribuição é simplesmente dizer, se ajustem. A igreja não é minha, o povo não é meu, o templo não é meu. Eu vou morrer, vou embora, doutor Miguel. E eu tenho como compromisso de cristão dizer que a coisa está fora do padrão. Somente isso, não persigo A, B, C, D, ninguém. Isso é até contra os meus princípios e a minha índole. Eu me sentiria extremamente mal se eu, conscientemente, tivesse a certeza que estaria perseguindo, caluniando, difamando. Jamais farei isso. Agora, a verdade, ela é altissonante. Se ela tiver que colocar na berlinda alguém que esteja em desacordo com o que se propõe a fazer, doutor Miguel, aí eu vou mostrar. E a partir do momento que as pessoas se enquadrarem, que motivo tenho mais eu para denunciar? Nenhum. É simples assim. Josué, eu fico agora até achando graça o pastor, presidente, ele dizer que o teu canal foi criado para perseguição. O meu canal foi criado para perseguição. Aí ele vai dizer, os canais, a gente viu lá uma média, mais de 30 canais falam ele mal disse isso da no processo, foi? Mais de 30 canais falam mal da administração Olha dele. só. Mais de 30. E outra coisa, eu não falo aqui apenas aqui do estado de Pernambuco, não. Eu acuso, eu denuncio a quem praticar alguma iniquidade usando a palavra de Deus. Pode praticar, você se for estelionatário, vá se ver na vida que vocês quiserem. Vá praticar o que você quiser. O que não pode é você usar a Bíblia para isso. Que eu acho. Nós aqui não agimos com molecagem. Não. Nós aqui não agimos com ironia. Não. Nós aqui, porque antes de respeitar um terceiro, a gente tem respeito por nós mesmos. Exatamente. Como cristãos e como cidadãos. Entendeu, doutor Miguel? Então, eu não me vejo como um cidadão depois de, como eu falei aqui, a minha vida criado nessa igreja, recebido uma educação, né, na qual também eu eduquei meus filhos. Olha o que eu vou falar agora. Tendo recebido uma educação essa que dá testemunho, não é só da família, das pessoas que conhecem a nossa história. Por que eu ia me propor aqui a mudar, doutor Miguel, o meu caráter, a minha índole, de estar aqui como moleque, caluniando, inventando coisa? Não. É a verdade nua e crua. Agora, esse recado também vai para o gestor presidente. Veja os seus desvios de conduta e finalidade. Não tenha como, vamos dizer assim, perfil, padrão, não tenha como um fator de comparação o que eu digo.
tenha como fator de comparação a própria Bíblia e o que o senhor aprendeu. Porque o que se fala é uma coisa, o que se faz é outra. Aí eu quero perguntar, Josué tem aqui chegado e falado inúmeras vezes, inúmeras coisas, e vou continuar falando. É só você ver, Ministério de Pernambuco, aí Joel Freire, Ezequias Soares, José Carlos de Lima da Paraíba, e tantos quantos queiram vir aqui defender e dizer que o que a gente fala é mentira. Como é que nós, eu não tenho mais, doutor Miguel, idade para estar errando e insistir no erro. Como é que eu ia me passar, doutor Miguel, ali, né, nos defendendo, compreendeu? Como eu fui para a delegacia. Meu pai, ele nunca foi para a delegacia antes de ser crente. E depois de crente, um homem de testemunho. Você quer ver uma coisa? Olha, doutor Miguel, eu vou dizer aqui porque quem é homem de Deus até depois de morto dá testemunho. Meu pai teve 10 filhos. Sabe o que aconteceu? Vizinho à minha casa tinha um cidadão chamado Seu Joca. Eu só conhecia por Seu Joca. E naquela ocasião existia um respeito entre as famílias, existia uma confiança, né, entre as mulheres, entre os homens. Mas Seu Joca, ele era o dia todo com a peixeira nos quartos. Ele era funileiro. E meu pai, bem moço, que antes de meu pai ser crente, ele era parada dura, não era de correr não, viu? Meu pai era parada dura, nunca foi homem de dar um passo para frente e voltar, não. Ele só dava, né, assim, ele só fazia andar para frente. Ou seja, não existia um homem que fizesse ele retroceder. Ele era assim. Mas depois que ele foi crente, passou pelo novo nascimento, vizinho de Seu Joca esculhambava meu pai. Não moralmente, né? Mas crente, você não coisa e tal, e pá, eu faço, eu aconteço, eu furo, eu mato. Então, meu pai mais forte, Seu Joca já era velho. Meu pai passava todo dia. Bom dia, Seu Joca. Ele fazia assim, virava as costas. Uma vez, a gente morava num plano mais elevado, eu especificamente, brincando pequeno, com a lata de doce, porque os carrinhos, a brincadeira era a lata de doce, né? A lata de doce caiu lá na casa de Seu Joca. Eu era pequeno, 10 irmãos pequenos, Seu Joca pegou a lata e do jeito que ela caiu, ele jogou lá para cima. Minha mãe, com instinto maternal, reclamou, defendeu, não é? E meu pai chegou. Eu disse, pronto, agora o velho, que não era velho ainda, vai botar, Seu Joca agora vai saber o que é homem. Aí minha mãe disse, olha, não pode, Seu Joca, o Josué brincando com a lata, caiu lá embaixo, e o Seu Joca pegou e jogou, se pega no menino. Meu pai tinha chegado com a Bíblia debaixo do braço. Ouviu tudo, entrou, não disse uma nem duas, trocou de roupa, tomou banho, jantou, trocou de roupa e saiu. Voltou a mesma coisa. No outro dia, bom dia, Seu Joca. Seu Joca, esperando e com a faca nos quartos. Sabe o que aconteceu? Seu Joca adoeceu. Quem foi visitar Seu Joca? Meu pai. Olha só, doutor Miguel. Belo testemunho. Seu Joca foi visitar e não tinha crente para dizer, não, ele faz isso porque ele é crente. Não, era da índole dele. Foi visitar Seu Joca e quando chegou lá, Seu Joca já meio velho, né? Disse, eu acho que ele pensou, mas esse homem eu só fiz mal a ele e a família, agora esse homem chega para me visitar. Meu pai chega e prega o evangelho a Seu Joca. Seu Joca aceita o evangelho. Seu Joca se batiza nas águas. E meu pai ia levar a ceia para Seu Joca. Antes que Seu Joca morresse, pediu perdão ao meu pai por todos os males que ele fez. Ele disse, Senhor Joaquim, eu nunca vi um crente como o Senhor. O Senhor é o melhor vizinho que eu pude ter na minha vida. Morreu Seu Joca. E meu pai foi um homem muito importante para a conversão dele. Meu pai poderia... de vida. Não é verdade, doutor Miguel? Eu encontrei aqui, olha, vou dizer aqui agora. Isso tudo para falar de legado, Qual é o legado que o gestor presidente e esses pastores vão deixar? Eu encontrei o irmão Arlindo na escola dominical do Templo Central. Eu era de lá. E do nada, na escola de obreiros, o irmão Arlindo, que dormiu no Senhor Jesus agora há pouco, se os filhos dele ouvirem esse vídeo, vão lembrar-se da convivência de meu pai ali como porteiro da Mangabeira,
como auxiliar de trabalho, como diácono. Porque as pessoas observam. As mulheres todas, uns dos outros, muito moças, mas não tinha esse negócio de um olhar para a mulher do outro. Era um respeito, era um exemplo. E o irmão Arlindo chegou para mim e disse: Josué, que homem extraordinário. Teu pai, Josué, olha, criou todos os teus filhos, do início ao fim. Eu não tinha muita, né? Mas eu ficava olhando, rapaz, que homem extraordinário. Disse isso e saiu. A mesma coisa o pastor João Fernandes. E para encerrar, doutor Miguel, falando de meu pai, senão eu vou passar aqui, para mostrar como é que deve ser o homem, o João Fernandes chegou para mim e disse: Josué, que sirva de exemplo. Foi com esse homem que eu aprendi. Foi com esses exemplos. O João Fernandes disse: Josué, rapaz, teu pai, que homem extraordinário. Nunca vi igual. Porque certamente ele comparou com algumas outras situações. Meu pai, vice-dirigente da escola do Alto do Brasil, muito moço. Vice-dirigente. Foi vice-dirigente de Irmão Cosmo, o senhor deve saber, Irmão Cosmo Fortão, ali de acampamento. Vice-dirigente. Depois apareceram outros. Depois chega o pastor João Fernandes, bem mocinho. Eu era gurizinho, para dirigir a escola, e meu pai continuou como vice-dirigente. Aí ele disse: Josué, eu cheguei como auxiliar de trabalho para dirigir a escola. E teu pai, 3 meses depois que eu cheguei, teu pai foi consagrado ao diaconato. Josué, eu como auxiliar de trabalho, dirigindo teu pai, nunca vi uma mudança daquele homem. Do jeito que começou foi até o fim. Eu não esqueço mais. Pastor Ailton, foi com esse homem que eu aprendi, viu? A transformação, a regeneração, o novo nascimento. Eu posso contar só mais um exemplo? Pode, Josué. Você... A gente era... Hoje ainda sou pobre, mas as nossas condições eram bem inferior. Quando meu pai, ele ia fazer, doutor Miguel, reparo na casa, eu acho que muita gente ainda faz hoje, quando chovia, então ia naquelas valetas, tirava areia, juntava, né? Depois de lata, olha, trouxe muita lata de areia aqui, olha, subindo, que a gente morava no Alto da Alegria. Aí quando chovia, meu pai saía por ali procurando. Meu pai chegou no Córrego da Calma, a gente tinha ali um ponto de pregação. Quando chovia, não tinha muita rua calçada, era tudo enxurrada. Aí meu pai juntava com a pá e botava e ia trazendo. E tinha uma casa vizinha à Igreja Batista, lá no Córrego da Calma. Preste bem atenção, viu, irmãos? Como é testemunho de crente. Me lembro como se fosse hoje, eu pequeno, meu pai com a pá na costa, ele com a lata e eu com outra. Meu pai juntava areia e depois a gente vinha trazendo. Quando ele foi tirar areia, quase em frente à Igreja Batista, não foi em frente a uma casa de cidadão, um senhor mais velho do que ele ofendeu meu pai. Eu olhei assim, eu digo, agora eu quero ver o velho se defender. Na frente do filho, meu pai já tinha juntado uma tuia de areia. O senhor está fazendo buraco aí na frente da minha casa. Não era não. Porque meu pai era sensato. Não ia fazer isso. Aí meu pai olhou assim para ele... E ele foi logo brabo, né? Homem, né? Porque naquela época o homem não mandava recado, né? Aí meu pai disse: tá certo, senhor. O senhor tem razão. Desculpe. Pegou a areia, espalhou todinha, botou a pá na costa, pegou a lata e disse: vamos, Josué. E eu fiquei olhando assim. Sabe o que foi que eu fiquei olhando? Eu digo: se fosse comigo, pai, eu ia dar uma lição desse cabra. Porque o senhor mais moço, mais forte, passar por uma humilhação dessa? Mas a vida dele foi sempre assim, doutor Miguel. Morreu com 93 anos, ia fazer. Morreu em agosto de 2008. Agosto de 2008. Em novembro ele ia fazer 93 anos. Mas a vida dele foi sempre assim. Então o legado dele... se estendeu agora para os netos. Não é só neto, é porque a própria população... Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa e a pessoa disse: olha... não tinha nada a ver, né? Eu aprendi muito com teu pai, conheci teu pai desde a década de... E é assim o exemplo que ele deixou. Eu queria saber se Ailton José Alves vai deixar também esse legado, ou todo esse... doutor Miguel, esse povo que saiu da Rede Esperança, a Rede Esperança, para a AD Seara, a AD Adoração e tantas outras, será
que falarão a mesma coisa, ou coisas boas, não somente dele, como do ministério dele? Eu acho difícil, Josué, porque, infelizmente, o legado está sendo um legado podre, um legado de prepotência, um legado de usurpação, um legado de ilegalidades, porque todos sabem como ele assumiu a presidência, e a gente simplesmente fica assistindo. A gente critica e fica assistindo, porque a gente sabe que essa igreja, ela tem dono. A gente sabe também que as pessoas ficam dizendo para mim, para Josué, vocês criticam o pastor cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. Eu acho até graça, Josué, não é? Porque ninguém entende como Deus trabalha. Deus não vai ensinar a ninguém como ele vai fazer. Ele vai fazer de uma forma que todo mundo vai ficar espantado. Porque isso aqui não é obra de Josué, não é obra minha. Essas denúncias que a gente faz são denúncias que aos poucos vão minando. É aquela estátua que aqui em live passada eu disse, os pés é mistura de areia e barro. Não vai se sustentar. Por quê? Foi montado em cima de uma base frágil. E todo homem é frágil. Está entendendo? Não pense que o homem é alguma coisa. Não. Nós estamos aqui e vamos passar. Estamos como um vapor que aparece e de repente ele se dissipa. É a mesma coisa. Quem é Miguel? Quem é Josué? Somos nada. Nós não temos a pretensão de nada. Eu não tenho, Josué, pretensão nenhuma em querer ser nada da igreja, em querer derrubar ninguém, não. Eu sou simplesmente uma voz que fala para essas pessoas que estão sendo enganadas acordarem. Simplesmente essa voz. Só. Se um se acordar, eu já ganhei o mundo, eu já cumpri minha missão. Um só, Josué. Como já são vários. São vários. Não apenas uma pessoa. Várias pessoas dizem a mim, olha, depois que eu vi essa situação, essa aqui, eu deixei, não contribuo mais. Isso, para mim, é o feedback de que eu não estou fazendo nada errado. Pelo contrário, eu estou fazendo o que eu acho certo. E não adianta tentarem me calar, porque se me calarem, vai vir outros, e outros, e outros, porque isso aí é algo que é insustentável. É aquela versão do sábio Gamaliel. Se você estiver lutando contra Deus, você vai ter alguma vitória? Não. Então, eu fico alertando, não paguem dízimo à igreja enquanto essa administração estiver desse jeito. Não pague, você está sustentando e levando muitos ao inferno com o seu dinheiro, deixando de se alimentar e levando muitos ao inferno, à perdição. Essa é a verdade. E a gente vai continuar falando. Não adianta processar, não adianta, porque não é só a questão aqui de Pernambuco, pessoal. Eu estou falando que a podridão é em toda a Assembleia de Deus no Brasil. Degradou a Assembleia de Deus, não é mais essa igreja que a fez tão grande. Não. A igreja pode ser até grande, ter monumentais templos, mas é uma igreja hoje vazia. A igreja hoje é vazia. É aquele sino que bate, mas cadê o som? Não tem. É aquela coisa vazia, seca, esmirrada. Não tem como você querer que esse fruto dê um bom fruto. Não tem como, Josué. Se lá a direção é toda de gente errada, Josué, é de canto a canto, raras exceções, Josué. Eu não tenho medo de dizer. Raríssimas exceções de pastores sérios e honestos. A grande maioria, infelizmente, está desse jeito que a gente vê